A noção de direito desempenha, na maior parte das discussões políticas ou sociais ou éticas de hoje em dia, o papel de uma verdadeira trava mental, um ponto além do qual não dá para ir além e do qual não se deve ir além. A afirmação de uma obrigação incondicional que toda a sociedade deve cumprir, sem atribuir uma responsabilidade específica para alguém. O direito também acaba tendo um papel em discussões de uma certa intimidação moral que a pessoa usa contra outra. Se eu sou contra uma medida X, mas essa medida X garante supostos direitos para a população, a resposta é você está querendo tirar os direitos, tão caro à esquerda de hoje em dia, né? Não, a oposição, os golpistas querem tirar os direitos das pessoas. Mas às vezes também usado até por uma direita libertária, por exemplo, ao falar do direito de propriedade absoluto, natural, sagrado, ou sei lá o que, e também que não, você está violando um direito, você está, ao querer violar a propriedade de alguém, você está violando um direito, você está sendo que nem um bandido ou um assassino qualquer. Do ponto de vista intelectual das discussões, acaba sendo uma noção bastante pobre, sabe? Algo que para a discussão no meio do caminho com base num imperativo que se saiu, sabe-se lá de onde, de Deus, da natureza, do desejo dos homens ou de um pedaço de papel. Né? A maioria dos direitos são palavras num pedaço de papel, pensando, por exemplo, na nossa Constituição, que cita direito, sei lá, 70 e tantas vezes. E o que isso muda na prática? O que atribuir um direito às pessoas ajuda a resolver um problema? Nada. A gente vê que no mundo, para a vida humana, existem diversas coisas que são muito boas, ou que são essenciais, que são condições para uma vida humana plena, ou para uma vida humana que a gente considera desejável. A gente quer trazer isso para as pessoas. A noção de direito, digamos, é uma tentativa de fazer isso, mas a pior tentativa de todas. Uma tentativa que que fica no âmbito do dever ser, de como o mundo deveria ser. A gente deve garantir esse direito. Se eu afirmo que é algo um direito, a sociedade, ou sabe-se lá quem, tem que garantir aquela coisa boa para as pessoas. E de graça, né? O direito exige também a gratuidade, porque se eu estou pagando por algo, então não era um direito meu. O direito eu tenho que poder receber sem dar nada em troca. É meu direito, é minha prerrogativa enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto cidadão de uma certa sociedade. É uma noção, então, que cria essa limitação. Às vezes ela pode ser contraproducente, tá? Um direito, por exemplo, os direitos trabalhistas, supostos direitos trabalhistas que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, são parte da causa do nosso desemprego a 12%, quando a economia não está superaquecida, setor informal a 40%, mas se alguém quer mexer naquilo, chega o imperativo moral. Não, são direitos, não se toca em direitos. Sabe-se lá de onde saiu, o imperativo moral ou jurídico, tanto faz. Cria-se um ponto, um absoluto, além do qual não se pode ir. E isso acaba sendo muito danoso para a nossa organização social. Vamos pensar num outro jeito de tentar ou encarar problemas. Tem coisas boas, a gente quer que as pessoas tenham. Ao invés de atribuir direitos, ao invés de dizer que as pessoas podem ganhar aquilo gratuitamente, que existe uma obrigação moral difusa de garantir aquilo para elas, vamos pensar do outro jeito. Vamos pensar, por exemplo, como empreendedores que têm que prover aquilo, que querem prover esse valor para as pessoas, porque todas essas condições de vida são valores. Se são direitos, se tem que ser gratuitos necessariamente, se não é permitido pagar por eles, então ninguém vai querer ofertar aquilo, ninguém vai querer produzir aquilo para mais ninguém, né? A não ser alguns santos abnegados, e mesmo esses vão ter um tempo muito limitado para fazer isso, porque também tem que sobreviver. Agora, se aquilo é reconhecido como um valor, e se a gente cria as condições legais, institucionais necessárias para que quem cria esse valor, proveja esse valor para os outros, possa ser recompensado e ficar com a recompensa do seu trabalho, no fundo a gente está falando de mercado, daí a gente cria um sistema oposto, um sistema no qual o incentivo está em, de fato, dar às pessoas aquilo que elas precisam para viver bem. Enquanto que com direitos, o meu incentivo enquanto um portador de direitos é apenas ficar exigindo, eu quero meus direitos, alguém tem que cumprir meus direitos, e se por algum motivo minha educação está ruim, ou minha saúde está ruim, ou eu não tenho lazer, ou não posso viajar, ou tenho que pagar pelo transporte, se qualquer uma dessas coisas acontece, é porque tem alguém aí que não está cumprindo sua obrigação. Então o incentivo de todos é cobrar dos outros que se cumpram as obrigações. Numa situação mais empreendedora, ou que a gente pode chamar de mercado, o incentivo é o oposto. Se eu quero ganhar algo dos outros, então eu também tenho que descobrir que valor eu posso dar para os outros. Isso de forma alguma é incompatível com um sistema, inclusive político, que garanta para as pessoas um mínimo. Não porque seja um direito universal de todos, o que na verdade é uma besteira, né? Imagina você ter que prover educação gratuita também para os ricos. Não necessariamente. Você pode prover apenas para quem realmente precisa. Por uma questão de que você sabe que uma sociedade assim será mais produtiva, as pessoas vão ter condições de se dedicar a gerar valor e a sobreviver e ter oportunidades mais valiosas na vida do que teriam se ficassem no limiar da fome. Isso é
uma noção dessa é plenamente compatível com isso. Agora, não é compatível com essa condenação de partida ou com essa impossibilidade de você negociar, de você relativizar e de você cobrar o valor pelo valor que você gera. São duas perspectivas antagônicas, no fundo. A perspectiva dos direitos de um lado, que em geral hoje em dia, como eu disse, é de esquerda, mas pode vir com outras roupagens também. A perspectiva do imperativo moral, da obrigação incondicional de um lado, e do outro, a perspectiva do valor, que é a perspectiva das trocas voluntárias, da geração de valor para os outros, para que, por sua vez, os outros gerem valor para nós. E esse é o mercado. Dois modos opostos de tentar organizar uma sociedade, e apenas um deles, obviamente, dá às pessoas os incentivos necessários e o arranjo institucional necessário para que elas realmente se esforcem a criar as coisas que elas mesmas precisam. Uma coisa é escrever um pedaço de papel que todos têm direito à comida. Outra coisa é criar um sistema no qual faça todo sentido e haja incentivos para que as pessoas produzam comida umas para as outras. Uma produz comida e outra produz outras coisas e troquem, e assim todas tenham acesso ao alimento. Um direito tão fundamental, mas que felizmente, uma coisa boa tão fundamental, mas que felizmente não existe a tentação hoje em dia de transformar um direito gratuito, obrigatório para todos, como alguns países tentaram, e o único resultado foi a fome.